Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para dar uma aula para vocês e a aula de hoje é sobre fisiologia vegetal. Raiz, caule e folhas compõem a parte vegetativa das plantas e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cada. A raiz, as funções da raiz: absorção de água e nutrientes, fixação da planta no solo, produção de alguns hormônios que auxiliam no crescimento da planta e também algumas raízes podem armazenar substâncias de reserva e também realizar trocas gasosas. A classificação possui 3 classificações: primária, que é quando a raiz é originada do embrião; secundária, que é a ramificação da primária; e a adventícia, que é a partir do caule. A raiz primária é essa daqui, que sai do embrião, esse eixo principal aqui, e a raiz secundária são essas ramificações. Agora, a raiz adventícia são essas, olha, que saem do caule. Estruturas: elas possuem ou podem possuir um sistema axial, que é um eixo principal bem desenvolvido, ou ser um sistema fasciculado, que não possui um eixo principal. A raiz axial ou raiz pivotante é a mesma coisa, tá? Que tá com o nome pivotante, mas a mesma coisa que axial. Estão vendo que nessa raiz aqui possui um eixo principal de onde saem as ramificações. Já na raiz fasciculada, não possui um eixo principal, são vários eixos. Aí elas possuem crescimento primário, que é o crescimento em comprimento da raiz, que acontece lá na região da pontinha ali da coifa, né? Que é a região mais apical. E a coifa, que é isso? É uma função, tem a função de proteção, como se fosse um capacete. Já o crescimento secundário consiste na formação de tecidos vasculares secundários. Aqui tem a coifa ali embaixo, que ela facilita ali a penetração da raiz no solo, né? Protege da raiz do atrito. Aí temos a zona de absorção aqui da raiz. Também tem a zona de ramificação. E aqui é o colo, que é onde liga a raiz ao caule. As raízes possuem algumas adaptações. São elas: raízes tuberosas, que possuem a capacidade de armazenar substâncias de reserva. E essa substância de reserva é o amido. E essa substância de reserva, ela pode ser utilizada tanto na própria raiz, mas também em outras partes da planta. E essas raízes tuberosas estão muito presentes na nossa alimentação. Eu coloquei o exemplo aqui da beterraba. Raízes aéreas, que crescem em direções opostas ao solo e também auxiliam no suporte da planta e também na absorção de água. Ela é muito comum, por exemplo, em ambiente de manguezal como esse. Raiz tabular, que auxilia na fixação e suporte de árvores de grande porte. Estão vendo que ela parece mesmo uma tábua. Velame, que é quando a raiz ela tem células especializadas que conseguem absorver a umidade da atmosfera. Austórios, que acontece quando uma planta é parasita a outra. Estão vendo que isso daqui é a raiz da planta, essa planta aqui é a parasita e isso daqui é a planta hospedeira.
E a raiz dessa planta vai penetrando aqui e absorvendo os nutrientes da hospedeira. Agora o caule. As funções. É o suporte para os demais órgãos vegetais e também a condução de água e outros solutos. E também alguns caules possuem adaptações, também como armazenamento de água e substâncias de reserva, armazenamento das substâncias. Começando aqui. Aí eles possuem as classificações de serem aéreos e são esses 5 tipos: haste, tronco, estolho, estipe e colmo. Eu vou falar cada um deles. Começando com haste. É quando o caule é fino e não apresenta crescimento secundário. Tronco é quando o caule é espesso e apresenta um crescimento secundário. Mais pra frente eu vou explicar essa questão de crescimento primário e secundário. Estolho é quando cresce rente ao chão. E estipe é quando o caule não tem ramificação. O exemplo dessa palmeira aqui, né? A parte aqui de ramificação é na folha, lá na pontinha. O caule em si não tem. Colmo, que não possui ramificação, mas possui nó e entrenó, né? Nó seria essa parte e entrenó isso, essa parte aqui. Ou eles podem ser aéreos, como eu disse, sendo aqueles 5 tipos, ou podem ser subterrâneos, que é quando o caule está abaixo da superfície do solo. Existe uma série de exemplos e eu coloquei aqui o gengibre, né? Essa parte aqui é o caule e ela fica subterrânea. Aí o crescimento primário corresponde no crescimento em comprimento do caule. E nessa região central do caule, a gente encontra o xilema e floema. Já o crescimento secundário é o crescimento em espessura. Ele se dá com o surgimento de novos tecidos vasculares e não vasculares. E esse crescimento secundário origina anéis de crescimento, que quando corta a madeira, uma árvore, a gente vê esses anéis. Esses anéis, ele pode indicar a idade da árvore. O exemplo que eu coloquei aqui desses anéis de crescimento são esses círculozinhos aqui, olha. Eles podem indicar a idade da planta. E aqui é uma planta que está no processo de crescimento secundário. Aí algumas adaptações. Os caules, eles podem ser tubérculos, né? Que eles armazenam substância de reserva. Bulbo, que também é capaz de armazenar substâncias de reserva. E eles apresentam folhas modificadas que chamamos de catafilos. E um exemplo é uma cebola. Aí aqui, gavinha, que é adaptações para se fixar no substrato. Aqui tô chamando a atenção aqui para não confundirem raiz austório com gavinha. Austórios são de plantas parasitas e aquilo ali, aquela estrutura é a raiz. Já aqui é o caule, é uma adaptação do caule e não traz dano a planta hospedeira, né? Nem sempre é planta hospedeira, pode ser qualquer outra coisa assim que a planta encontra na frente que ela possa se fixar ali. Cladódios, que é armazenamento de água e realização de fotossíntese, o caule. Agora a folha. Principais funções da folha são a fotossíntese, transpiração e respiração. Falando da folha. Aqui é o caule, né? Então, isso daqui que a gente conhece como folha,
também tem o nome de limbo, ou pode ser também chamado de lâmina foliar. O que conecta a folha ao caule se chama pecíolo, e nesse pecíolo podemos encontrar estípulas, que são as estruturas. Aqui na foto de exemplo está representado grande, mas também pode ser algo bem pequenininho. E aqui a gente possui as nervuras, né? A nervura aqui central e a nervuras secundárias. Mas cada folha vai apresentar uma conformação. Aqui uma questão para a gente treinar. Sabemos que a coifa é uma estrutura encontrada na extremidade da raiz. Ela é formada por células parenquimáticas vivas que revestem o órgão como se fosse um dedal. A respeito das funções dessa estrutura, marque a alternativa incorreta. A coifa ajuda a raiz a penetrar no solo? Certo. Então não é essa a letra A. A letra B. A coifa protege o ápice da raiz do atrito com o solo? Certo. Então não é a questão letra B. A coifa está relacionada com a proteção contra o ataque de micro-organismos? Não. A coifa atua promovendo a absorção de água e de nutrientes? Sim. A coifa exerce um importante papel no que diz respeito à resposta da raiz à gravidade? Sim. Então todas estão corretas, menos a letra C, que é o que pede na questão para marcar a alternativa incorreta. Então, obrigada e bons estudos. E qualquer dúvida podem me mandar e-mail.